Pastor Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, irmã Carmélia. Deus abençoe, é um prazer estar com vocês. Um prazer é todo nosso. E conta pra gente primeiro, né? Quem é o Pastor Paulo? Eu vou tentar resumir, né? Fica à vontade. Eu sou casado com a irmã Miriam, né, há 43 anos. Nós nos casamos dia 9 de julho de 1981. Fizemos 43 anos de casado. Olha, parabéns e um abraço aí para a irmã Miriam. Tenho 3 filhos, são 2 meninas e um menino. Meninos é força do hábito, né? Porque Sim. o Daniel, que é o mais velho, tem 42 anos. Opa, já é um menino homem. Do meio tem 37 e a caçula tem 34. Que legal, legal. Tenho 6 netos. Maravilha, né? E conheci Jesus no ano de 1981. Oh, glória. E a minha conversão se deu através da minha sogra. Eu comecei sogra abençoada, né, pastor? Quem fala mal de sogra perto de mim está perdido, porque né? todo sábado até hoje, depois de 43 anos, eu vou na casa dela para a gente bater papo e tomar café. Ai, que benção, que lindo. Saí de lá à tarde agora. E aí constrói uma família sólida, né, graças pastor? A Deus. E minha sogra, quando eu comecei a namorar a Miriam, me deu uma Bíblia de presente, que eu não conhecia o Evangelho. Ela me deu uma Bíblia dizendo que eu precisava aceitar Jesus, que eu precisava ler as Escrituras, que eu precisava me aproximar de Deus. Mas eu queria mesmo era aproximar da filha dela. Não queria nada com Bíblia. Tipo, tudo bem, mas tem alguém aí que... nada com Bíblia, nada com Jesus, nada com Deus. Mas, para agradar ela, eu peguei a Bíblia. Pegou a Bíblia. E naquela época ainda se namorava no sofá. Então eu ia todo sábado para casa da minha sogra, namorar a Miriam, e ela me perguntava todo sábado: e aí, tá lendo a Bíblia? Eu tô lendo. Depois de uns 2 meses ela me perguntando todo sábado, eu resolvi caçoar dela. Eu resolvi brincar com ela, para ela não ficar mais me perguntando. Eu disse para ela: eu já estou no último livro. Aí ela falou: você já está lendo o Apocalipse? Assim? Eu falei: já estou. É mesmo? Eu falei: já. E acho que ela não engoliu muito a história. No sábado seguinte, aí ela me perguntou: já que você está lendo o Apocalipse, você está lendo que parte? E eu não estava lendo coisa olha o desafio. Nenhuma, né? Aí tentei enrolar lá, não deu certo. Mas eu cheguei em casa e resolvi ler mesmo. E comecei a ler pelo livro do Apocalipse. Aí eu resolvi, sentei na cama e li o livro do Apocalipse numa tacada só. Eita! E comecei a ler a respeito do juízo de Deus. São 7 trombetas, 7 selos, e 21 flagelos, né, que Deus vai mandar sobre a humanidade. E aquilo me causou um impacto muito grande. Sim. Eu tive um pesadelo à noite. Sério? Eu acordei apavorado, com a camiseta toda suada, né, transpirando, porque eu sonhei que estava indo para o inferno. Vixe! Então, aí já quando tenso, eu acordei, né? eu entendi que com Deus não se brinca, com a palavra de Deus não se brinca. Aí levei a sério e alguns meses depois aceitei Jesus e estamos aí nessa jornada há 43 anos. E já vamos começar, né, pastor? O tema de hoje é sobre o anticristo. Às vezes tem pessoas que não gostam de falar sobre isso, mas isso é tão real que, né, vai acontecer e é necessário cada um de nós sabermos sobre isso, né, pastor? Pastor, então já fala pra gente que livro que está escrito sobre o anticristo, ele virá, de que forma esse anticristo virá? Antes de ler o texto, só existe um texto, um livro, que fala sobre anticristo. E não é diretamente uma pessoa, e sim um sistema de coisas, né? Sim. Mas a definição da palavra anticristo significa contra Cristo. Anti. Os termos bíblicos, eles, em sua maioria, são termos de palavra e gramática grega, né? Sim. Então, a palavra anti é contra. Contra.
Cristo é Cristo. Então, anticristo é qualquer pessoa ou qualquer entidade ou qualquer grupo que se oponha às coisas de Cristo, da sua igreja e de Deus. Sim. Anticristo também pode significar em vez de Cristo. Ou seja, em vez de eu servir a Cristo, eu sirvo uma coisa ou coisas que não deveria servir. Eita Deus, Então o mundo está cheio. Pronto. Misericórdia. O termo anticristo quer dizer tão somente coisas e pessoas que se opõem às coisas de Deus. De Deus. Pronto. Eita, está explicado. Agora, na Bíblia, existe apenas na Epístola de João, na primeira epístola e na segunda epístola, é que fala sobre esse termo anticristo. Sim. Então eu queria ler o texto, né? Capítulo 2 da primeira epístola de João, a partir do verso de número 18. João estava ensinando à igreja que o Antigo e o Novo Testamento precisam estar vinculados ao amor fraternal de Deus. Em resumo, João está aconselhando a igreja da sua época, os irmãos da sua época, que eles não cedessem às pressões das coisas que eram contrárias a Deus, as coisas de a Deus. Cristo, Sim. a igreja de Cristo. Então, quando ele chega aqui no capítulo 2 da primeira epístola, a partir do verso 18, ele vai explicar quais são as características das pessoas e de sistemas que vão contra as coisas de Deus. Por isso que é chamado de anticristo. Agora, o espírito do anticristo como um sistema tanto governamental como de liderança de pessoas que são contrárias às coisas de Deus, isso existe desde sempre. Desde a fundação do mundo. Né? Então, por exemplo, nós podemos lembrar lá do livro de Ezequiel, capítulo de número 37 ao 39, vai tratar de duas palavras ou dois termos. Sim. Que é conhecido como Gog e Magog. Ah, sim. Eu nunca entendi esses é. dois. Você veja. Eu, quando dou aula de escatologia e a gente entra nessa questão de Gog e Magog, eu sempre explico para os alunos na sala. Né? Gog e Magog. Sim. Se não entendermos o texto, a gente fica grog. Então, esse texto de Gog e Magog, ele é um texto que tem esse sentido do espírito do anticristo. Por quê? Porque o povo de Israel sempre foi perseguido por muitas nações, sempre foi perseguido pelo diabo, literalmente, o inimigo, sempre. Sim. Quando Deus traçou o plano da salvação para a humanidade, algo que nós chamamos de fio de escarlate, isto é, ele anunciou lá em Gênesis 3,15, que é a primeira, o anúncio sobre a vinda do Messias, é Gênesis 3,15. Quando Deus diz para a serpente que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a sua cabeça. Sim. Então é uma escatologia profética a respeito de quando Jesus viesse, ele iria destronar Satanás. Sim. Como Satanás não é onisciente, toda a história do Antigo Testamento nada mais é do que Satanás tentando obstruir, atrapalhar e tentar aniquilar o plano de Deus para salvar a humanidade. Sempre faz isso, né? Certo? Então, ele sempre perseguiu o povo de Israel, desde o seu nascedouro até os dias de hoje. De hoje, né? E lá no livro do profeta Ezequiel, nós temos aí uma situação, como em tantas outras, de perseguição ao povo de Deus. Sim. Gog é uma pessoa. Magog é um reino. É então, assim. O significado do nome Gog é montanha. Sim. É rocha. É alguém duro. É alguém grande. Alguém de um coração duro. Alguém alto.
Sim. Magog significa habilidade, alguém especialista no manejo de alguma coisa. Portanto, Gog e Magog, na sua origem, são apenas nomes próprios, nome de uma pessoa e nome de uma região. Porém, quando nós vamos estudar o livro de Ezequiel, nos capítulos 37 ao capítulo 39, nós vamos ver que Gog e Magog aparecem lá tentando atrapalhar e prejudicar Israel, povo de Deus. Eles vão empreender muitas lutas, eles vão tentar fazer com que Israel peque contra Deus, e conseguem por um determinado tempo. Sim. De maneira que Gog e Magog significa tão somente uma pessoa ou pessoas que se opõem às coisas de Deus, um inimigo direto de Deus. Por exemplo, Sambalá e Tobias, que tentaram atrapalhar a reconstrução do templo por Esdras e Neemias. No sentido espiritual, Sambalá e Tobias são Gog. São Magog, no sentido de que eles têm a personificação do mal, a personificação de pessoas que querem obstruir o plano de Deus para com Israel e para com a humanidade. Certo. E como que é esse sistema milenar? Então, o reino milenar é descrito lá no Apocalipse, mas também sempre respeitando aqueles irmãos de denominações que entendem que 1000 anos ali não é literalmente um espaço de tempo de 1000 anos. Sim, que a Bíblia fala, às vezes 1000 anos pode se tornar um dia e um dia 1000 então, anos. Tem denominações, grupos de interpretação, que entendem que milênio é só um período de tempo que não necessariamente 1000 anos. Sim. Então, no milênio, dentro da interpretação pré-tribulacionista, Jesus vem, vence o anticristo, que é um homem usado por Satanás. Este homem será morto e Satanás será preso no inferno durante 1000 anos. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, né, e tal. E neste período ele implanta o reino dele, de Jesus, na terra, a partir de Jerusalém. Então ele reinará literalmente a partir de Jerusalém. E a interpretação que se tem é que a igreja será usada por Cristo, você, eu, qualquer outra pessoa, para administrar vilas, cidades, impondo as regras do Salvador, dando oportunidade a estas pessoas que sobrou da grande tribulação, e aí volta tudo de novo os assuntos. Então vamos lá, no período de 7 anos que a igreja estiver lá no céu, interpretação pré-tribulacionista, o mundo sofrerá o juízo de Deus com 21 flagelos, com 21 pragas vindas da parte de Deus. São 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. Cada uma dessas taças, selos e trombetas, quando abrir-se um selo, terça parte da humanidade vai morrer de doenças e tal. Abre um outro selo, outra parte da humanidade morre de fome. Abre outro. E são 21 flagelos. Dos 5 bilhões, teoricamente, que sobrou, porque 2 bilhões são crentes e subiram, não é? Amém, né? Amém. E aí, desses 5 bilhões, só vai sobrar a terça parte. Quer dizer, 70% da humanidade vai ser eliminada. Então, dos 5 bilhões, sobra 1,5 bilhão para entrar no milênio. Sim. Essas pessoas não são salvas, não aceitaram Jesus, tanto é que passaram por todo o problema da tribulação, grande tribulação, e agora, segundo essa interpretação, terão a oportunidade, nesses 1000 anos, vai continuar procriando. A igreja não, crente... A igreja já subiu, pronto, né? Crente, eternidade, soar da trombeta. Ouviu o soar da trombeta? Acabou, você vai de camarote agora pro resto da sua eternidade sem problema nenhum. Mas a humanidade, segundo essa interpretação, vai continuar. Então no milênio vai nascer gente, mas não vai haver doença, não vai haver problema de caos social. Aquilo que o anticristo tentou implantar como sistema, na verdade, só vai funcionar no reino milenar de Cristo. A ideia é mostrar à humanidade que o verdadeiro governo é teocrático.
é o governo de Deus, é o governo de Cristo, que é um governo de paz, um governo de justiça, um governo de harmonia, mas não um governo sem regras ou sem lei.